diálogo. Nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Agora não é para o Lula vir, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Quando um pai tem que perguntar qual é o remédio genérico, porque ele não pode comprar o original, ele está colocando dinheiro na lagosta do STF. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Agora não é para o Lula vir, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Quando um pai tem que perguntar qual é o remédio genérico, porque ele não pode comprar o original, ele está colocando dinheiro na lagosta do STF. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Agora não é para o Lula vir, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil.
Também pelo Twitter. Lembrando que o nosso ponto de encontro oficial é sempre terçalivre.com.br/ao vivo. Já aproveita para compartilhar o link dessa transmissão aí, né, com a sua família, com os grupos de WhatsApp, e a gente se vê depois da vinheta. Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando aqui pela Terça Livre TV. Já estamos aqui ao vivo no Boletim da Manhã. Já apareceu comigo aqui o seu José Carlos Sepúlveda, sempre às quintas-feiras aqui conosco, né? Também no Radar da Vida. Bom dia, seu José Carlos Sepúlveda. Obrigado pela participação aqui. Bom dia, Cássio. É uma alegria estar aqui com você nesse Boletim da Manhã, e como todas as quintas-feiras. E espero que hoje tenhamos bastantes notícias, porque nunca faltam, né? Muito bem. E aqui comigo também, Max Cardoso. Bom dia, Max. Bom dia, Cássio. Bom dia, seu Sepúlveda. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Muito bem. O nosso boletim hoje começa quente aqui, com muitas informações, mas uma entrevista, um convidado especial aqui que está conosco hoje, o diretor e cineasta Josias Teófilo. Bom dia, Josias. Bom dia, pessoal do Terça Livre. Bom dia. E o Josias Teófilo, para quem ainda não conhece, eu acho que tem muita gente aqui dos nossos seguidores que conhece, mas certamente talvez tenha alguém que não tenha ouvido falar. O Josias foi o diretor e cineasta do filme O Jardim das Aflições, né, baseado na obra do professor Olavo de Carvalho, que foi um grande sucesso, né? E ele vai falar um pouquinho sobre o Jardim das Aflições, sobre cultura, sobre Lei Rouanet, né, e sobre o novo filme, né? Como é que é o nome do novo filme? O Nem Tudo Se Desfaz, sobre as causas da eleição do Bolsonaro, né? Bem, vamos começar falando desse novo filme, então. Depois a gente fala sobre os outros assuntos, Josias, mas vamos falar sobre o assunto mais quente. Certamente o pessoal está na expectativa desse novo filme. E eu queria que você falasse um pouco do que se trata. Olha só, se fosse para resumir em uma frase, é sobre as causas da eleição do Bolsonaro, né? Só que a gente remonta a eleição dele às manifestações de 2013, que foram convocadas pela esquerda, mas que se transformaram numa coisa muito maior. A população em geral agregou, participou, e a esquerda perdeu o controle, e até hoje eles odeiam 2013, eles se arrependem daquilo, porque, de fato, na esquerda e na direita, muita gente reconhece como a causa originária da eleição de Bolsonaro aquelas manifestações, né, que foram totalmente disruptivas e tem um caráter revolucionário mesmo. Então, essa é a minha tese principal, que Bolsonaro é herdeiro do movimento revolucionário de junho de 2013. Né? Perfeito. Eu tô aqui muito animado até, né? Particularmente sou fã do seu trabalho, né? Do Jardim das Aflições, assim, excepcional, e é um sonho para mim ter mais cineasta, né? Podia ter 30 Josias Teófilo. Né? Imagina, né, o impacto cultural que isso teria. Então, eu queria, na verdade, até mudar assim, um pouquinho o tema, né? Eu sou muito entusiasta, né, com cinema e com audiovisual, uma coisa que desde criança, para mim, sou um pouquinho cinéfilo, né, eu diria. Então, eu queria saber como é que foi para você, Josias, né, como cineasta de direita, né? Porque não tem como dizer que não é, né? Declaradamente, você fez um filme do Olavo, e a gente sabe que esse mercado é dominado pela esquerda, né? Ideologicamente, assim, gente militante, ferrenha, né? Como é que está sendo para você, assim, qual foi a repercussão depois do filme do Olavo? Ou melhor, como é que foi fazer esse filme? Olha, primeiro, a gente fez o Jardim das Aflições, o que a gente fez parecia ser impossível, né? Eu não imaginava que a gente pudesse fazer um filme sobre o Olavo na Virgínia, né? E o filme passar nos cinemas e ganhar prêmio e ser exibido nas plataformas, agora está na Amazon Prime, né? Eu não imaginava que isso tudo fosse possível, e entretanto terminou sendo possível. Por quê? Porque as coisas...
é simples. Você pega um tema que interessa muita gente, entendeu? E faz da forma certa, da forma digna, cinematograficamente, né? Então, as pessoas realmente se interessaram muito, e até hoje assistem, e até hoje o filme está lá passando na Amazon Prime, na iTunes TV e todas as outras plataformas, né? Então, é uma coisa muito impressionante. Não parecia ser possível isso, mas está se mostrando possível. E eu acho que o segredo é o mesmo que vocês estão fazendo aqui no Terça Livre, que Bolsonaro fez na política, é simplesmente tentar falar direto com as pessoas, com o mínimo de intermediários possíveis, né? Falar na internet, falar o máximo, fazer crowdfunding, divulgar, entendeu? Tá sempre... A gente não pode, nós de direita não podemos nos dar o luxo que a esquerda se dá de ser elitista, de ficar num ambiente controlado, entendeu? A gente precisa falar com as pessoas em geral, e isso está faltando no cinema, não é só no cinema brasileiro, não, está faltando no cinema em geral, né? Principalmente no chamado cinema autoral, que é o cinema que vai para festivais, as pessoas fazem filme para outros cineastas, filme que não interessa a rigorosamente ninguém, né? Então, eu tento fazer filmes que interessem as pessoas, né? Então, isso aí facilita muito as coisas, porque o projeto anda por si só. As pessoas sempre querem saber, querem divulgar, querem ir ver, ficam muito ansiosas para ver, todo mundo me perguntando na rua, entendeu? No metrô, quando é que vai sair o filme, é muito legal. Olha que interessante. E você sofreu perseguição no meio artístico? Já, sofri, claro, e continuo sofrendo. Recentemente, o filme não foi selecionado pelo principal festival de cinema documentário brasileiro, né? E o que não tem nenhum problema a princípio, né? Ele tem o Amir Labak tem todo o direito de selecionar o filme que ele quiser, selecionar mais uns 20 filmes sobre Tropicália e ditadura militar, que é o que eles sabem fazer, né? Mas eu comentei no Twitter, eu falei o seguinte: é evidente que esse festival é um jogo de cartas marcadas. Exato. Aí isso repercutiu na Folha de São Paulo, né? O Josias Teófilo questionou o festival, é tudo verdade. E foram perguntar ao Amir Labak. E sabe o que o Amir Labak respondeu? Ele disse o seguinte: o nosso critério é excelência cinematográfica apenas, né? A direita precisa de melhores cineastas. Aí eu falei, opa, peraí, mas é exatamente o que eu estou reclamando, é que você me viu como um cara de direita e não viu o meu filme. Por que você não vê o meu... Ele não viu o filme, entendeu? Entendi. Então, é assim, no cinema brasileiro, nos festivais brasileiros, as pessoas olham para a sua postura ideológica, olham para você, para o lugar onde você está e julgam a sua obra a partir disso, né? Tem um cineasta que era conservador e monarquista, que é o Éric Rohmer, cineasta francês que eu gosto muito, e ele dizia o seguinte, que é preciso primeiro fazer um ato de fé na esquerda, depois da qual tudo é permitido. Então, no cinema, primeiro você tem que fazer o seu ato de fé, né? Você tem que dizer, eu acredito na esquerda, eu concordo com você, Lula é inocente, né? E etc., para depois você ser aceito nesse meio, e aí seu filme vai passar, e aí as coisas vão acontecer para você. Só que tem um detalhe, o público em geral não está nem interessado por isso, não está nem aí, ele quer ver filmes sobre coisas que os interessem, né? E se a gente conseguir burlar isso, a gente vai fazer um monte de filme, eu quero fazer 2 filmes por ano. É isso aí. Se depender de mim, vai ser assim. Perfeito, perfeito. Aliás, se eu não sei se eu posso pedir doação aqui, pode pedir doação? Pode, então, com certeza. Se não puder, depois eles brigam comigo. Pode se sim. vocês puderem contribuir no site www.nemtudossedesfaz.com, e lá está o site do filme, você pode contribuir para a distribuição, para o filme chegar aos cinemas, né? O Pedro, depois se você conseguir botar, não sei se você consegue aí, né? O link, né, para as pessoas verem, não, até abrir mesmo a página, né, abrir a página do Nem Tudo Se Desfaz, né, ele vai tentando ali, eu já estou até anotando aqui, ó, as referências aqui do cineasta francês para eu conferir depois. Seu Sepúlveda, sua pergunta para o Josias Teófilo. Max, bom dia, Josias, eu não sabia que vocês estavam aí quando eu fiz as minhas saudações. Josias, se você me permite, eu vou voltar atrás, quando você falou das manifestações de 2003 e queria fazer uma pergunta sobre esse enfoque
no seu filme. Naquela época, eu fiz uma palestra, até comecei essas palestras pelo Nordeste, fazendo exatamente uma interpretação muito parecida com a sua, com base em fatos, com base em declarações dos que organizaram. Havia uma menina que era organizadora da esquerda, né, que disse o seguinte: nós pusemos um monstro na rua e não sabemos mais controlá-lo. Bom, mas depois de fazer a análise factual, eu fazia uma análise psicológica do que é que tinha acontecido. Ao contrário do que muita gente dizia, havia muita gente que dizia que o Brasil estava inerte, e eu não concordava com isso. Eu achava que as pessoas não interpretavam bem o silêncio desse Brasil profundo. Tanto é que ele, de repente, despontou e veio às ruas. Isso fala de uma necessidade de interpretar os fatos não apenas politicamente, mas psicopoliticamente, ou seja, a psicologia pública e, às vezes, o problema individual. Eu pergunto o seguinte: o enfoque do seu filme é um enfoque apenas político ou é um enfoque que trabalha essa questão psicopolítica? Gostaria de saber isso. Ah, sim. Sem dúvida, a gente amplia um pouco o enfoque, inclusive a gente usa da teoria mimética de René Girard para interpretar esses acontecimentos, né? Então, de fato, tem um fator psicológico muito forte, né? Observe a quantidade de coisa importante que aconteceu no ano de 2013. Aconteceram as manifestações de junho de 2013, em maio teve a marcha com Jesus, que Bolsonaro foi o único líder não evangélico a participar, e lá ele criou o slogan dele, né? Foi exatamente nesse contexto que ele criou o slogan dele. Foi também Marco Feliciano, era presidente da Comissão de Direitos Humanos, que causou toda aquela confusão na esquerda, né? Então, foi um ano muito importante. O Olavo de Carvalho lançou O Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é o principal best-seller da direita, né? Então, é um ano muito importante, e é preciso lembrar também que não é propriamente, isso está mais claro no filme, né? Não é que as manifestações de junho de 2013 tenham trazido à tona a nova direita, é que a nova direita meio que se opôs às manifestações, né? Então, a gente estava tentando entender aquilo. Eu mesmo odiava as manifestações, né? Eu tinha um horror daquele negócio de ficar cantando hino nacional e assim, e misturar com pauta, sabe, com pautas tão difusas. E então, quando eles invadiram o Congresso, ali em cima, eu fiquei, que coisa horrível. E depois eu fui mudando a visão, porque, de fato, ali começou uma série de coisas importantíssimas. Por exemplo, a lei de delação premiada foi aprovada, inclusive pelo governo Dilma, em resposta às manifestações, né, para aplacar a sanha destruidora da massa, né, que é, aliás, um termo que a gente usa, que alguém fala no filme. Né? Então, e por causa da lei da delação premiada, foi possível a Lava Jato, né? E foi possível o impeachment da Dilma, a prisão de Lula e a eleição de Bolsonaro. Né? Então, o filme é dividido em 4 partes. A primeira parte é sobre as manifestações de junho de 2013, a segunda parte é sobre o impeachment, a terceira parte é sobre a prisão de Lula e a quarta parte é sobre a eleição de Bolsonaro. Só que aí no meio a gente fala também sobre o nascimento da nova direita, e com detalhes, e também da importância dos memes na nova direita. Eu não sei de outro filme que fale sobre a importância dos memes na política, ao menos no Brasil, né? Porque, claro, o cinema documentário brasileiro está ainda focado em fazer filmes sobre Tropicália, ditadura e o impeachment da Dilma. São basicamente esses 3 temas, né? Não tem nada além disso, pelo que eu vejo. Então, essa análise psicológica é muito importante. Então, o que a gente vê é que houve uma tentativa de entender o Brasil, por que essa insatisfação tão grande. E aí as pessoas começaram a se agregar à direita muito mais. E a direita não parou de crescer desde de lá para cá, né? Então, de ocupar vários espaços, de se desenvolver, né, o público só faz crescer, o público dos projetos das pessoas da direita só crescem. Então,
É uma coisa realmente impressionante. Muito bem. Josias, se pudesse falar assim, a diferença, né, do filme Jardim das Aflições agora para o filme Nem Tudo Se Desfaz, a grande diferença, né? É o seguinte, o Jardim das Aflições é um filme mais transcendente, né? Ele trata da filosofia de Olavo de Carvalho a partir da sua própria vida, ou seja, do seu entorno, do entorno onde ele mora, entendeu? O filme começa com a imagem de drone do entorno da casa dele e termina com ele, assim, uma imagem bem próxima, ele fumando um cigarrinho e tal. Aliás, esse filme não seria possível se o Olavo não fumasse cigarro, né? Cigarro. E tem até uma interpretação, né? Porque o cigarro são as ideias, né? Sim. E eu enchi muito o saco do Olavo pedindo para ele fumar, soltar uma fumacinha. Olavo, solta uma fumacinha bem espessa, assim. Aí ele soltava. O começo do filme tem. Então, o filme, O Jardim das Aflições, é um filme muito filosófico e muito, né, é uma pessoa só falando, é só Olavo, não tem ninguém falando sobre o Olavo, no máximo o Roxane conta algumas coisas da vida dele, e o Nem Tudo Se Desfaz é um filme que tem 25 entrevistados. Dá para revelar alguns aí? Ah, claro, bom, Steve Bannon, né? Steve Bannon é um dos entrevistados e o depoimento dele é muito interessante. Ele diz que a eleição de Bolsonaro é um marco global para o movimento populista, que é preciso lembrar, a palavra populista para ele não tem nada, não tem o sentido pejorativo que tem no Brasil, a gente poderia dizer até movimento popular, né? E seria mais exato. E tem claro, Olavo, evidentemente, e vários outros entrevistados, o Felipe Martins, né? E recentemente eu entrevistei o Carlos Bolsonaro, anteontem, eu vim para cá, para Brasília, por causa disso. Né? E foi uma entrevista impressionante, muito emocionante, né? A gente chorou, eu chorei, ele chorou contando a facada, e eu ainda não tinha conseguido essa entrevista, muito difícil entrevistar o Carlos, né? Vocês sabem, e felizmente nós conseguimos. E tem também gente de esquerda, tem no filme, o Idelber Avelar, o João César de Castro Rocha, que fazem interpretações muito boas sobre a decadência do petismo, sobre as manifestações de 2013. Eles estudaram profundamente esses movimentos, né? Então, é isso aí. Acho que eu respondi sua pergunta, né? Sim, com certeza. Vamos mostrar aqui o site, então. Ele estava comentando ali sobre... Eu acho que dá para a gente mostrar aqui, o José, inclusive. Então, esse aí é o site, né, José? Sim, do filme. E quem quer colaborar, clica onde ali? Vai descendo, né? Sim, aí, ó, crowdfunding. Muito bem. Então, quem puder colaborar com esse trabalho... Porque eu sempre bato muito na tecla aqui, José, da guerra cultural, né? Que para mim é a principal. Sabe? Para mim é a principal. Ou seja, se é possível a gente eleger um presidente conservador, um presidente de direita, isso é porque culturalmente a gente já preparou alguma coisa, né, no imaginário das pessoas para que elas conseguissem ver ali uma solução. Né? Porque se o imaginário limita, né, o horizonte de consciência das pessoas. Então elas precisam ter culturalmente ali um caldo, ali informações culturais, ou seja, filmes, séries, música, ou seja, elas precisam viver na cultura aquilo ali para conseguir entender na realidade. Né? E eu acho que o seu trabalho, né, é um trabalho para fazer isso. E até ficar também como documental, né? Até ficar ali como registrado. E a gente não depender das grandes mídias e dos esquerdistas para saber o que foi 2013, né? O que foi que levou a eleição de Bolsonaro, ou seja, para a gente ter um outro lado, para a gente ter ali alguém mostrando o que de fato aconteceu. Né? Então eu acho que o seu trabalho é essencial, né? Eu fico muito feliz de ter você aqui na bancada com a gente, de poder ter você aqui falando para o nosso público e relembrar isso para o nosso público. Né? Incentivem todas as iniciativas culturais da direita. A gente precisa ter cada vez mais iniciativas culturais, porque é assim que a gente começa a virar essa guerra cultural. E plano para o futuro, Josias? Quais são? Nós estamos preparando aí mais 2 filmes, a gente não pode divulgar, né?
Mas estamos fazendo agora, sobre o que você falou da questão da cultura, de fato, a cultura é importantíssima. Não é à toa que Lenin dizia, de todas as artes, o cinema é a mais importante. E para você ter uma ideia, na União Soviética existia o Ministério do Cinema, existia o Ministério da Cultura e o Ministério do Cinema. Por quê? Porque o cinema ele nos envolve por todos os lados, né? O som, a imagem, né? Então, o cinema tem um grande poder persuasivo, e não é à toa que a esquerda se utiliza tanto do cinema, né? Tem tantos filmes sobre o impeachment da Dilma, sobre a ditadura, eles criaram todo o imaginário sobre a história brasileira a partir disso, né? Porque, de fato, é importante. A cultura como você falou, é o que molda o nosso imaginário, é o que molda todas as nossas referências, como a gente vai agir, né? Inclusive politicamente, né? Então, é isso. Muito bem, né? Então, tem aí mais 2 filmes ainda em planejamento. Vai ser no sistema de crowdfunding também? Eu acho que o crowdfunding vai ser uma parte, né? É porque, na verdade, é o seguinte, crowdfunding... E é possível fazer filme com crowdfunding? É isso boa pergunta. Então, é o seguinte, olha, eu vou dizer porque eu entendo o assunto. E não dá para fazer filme apenas com crowdfunding, né? Você disse, sim, você não fez Jardim das Aflições com crowdfunding? Sim, eu fiz, mas eu tive que gastar 1 ano da minha vida fazendo vídeo pedindo doação, pedindo contribuição, entendeu? Então, um crowdfunding dá tanto trabalho quanto um filme, então é impraticável fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né? E outro problema do crowdfunding é que você precisa expor muito do projeto para a coisa funcionar, né? Para a coisa andar. Então, isso é uma coisa realmente problemática. E também, agora, o crowdfunding tem suas vantagens, e uma delas é, quando você vai atraindo contribuições, né, as pessoas que contribuíram, elas são divulgadores ativos do projeto. Então, não é só um espectador, é uma pessoa que vai ver o filme, vai pagar para ver o filme no cinema e ainda vai levar várias outras pessoas. Então, isso é muito bom. Então, eu acho que o modelo ideal é o modelo misto, né? Em que você usa tanto as leis de incentivo, né? Que não é só a esquerdista que pode usar a lei de incentivo, né? Todo mundo pode, e é por isso que as leis são boas, exatamente por isso. Então, eu acho que o modelo misto é o que a gente está tentando, porque o crowdfunding atrai público, atrai gente que vai contribuir ativamente, que vai ser um lutador pelo projeto, não é só um espectador, e, ao mesmo tempo, você poder captar outras fontes, captar mais recursos, porque, na verdade, o máximo que a gente chegou em crowdfunding no Brasil, se eu não me engano, foi um projeto de R$400 mil, o que é muito pouco para cinema, né? Você tem uma ideia, os filmes da esquerda custam milhões, né? O pessoal, os filmes de ficção custam 5, 10, 15 milhões, entendeu? Isso é impraticável para fazer filme de ficção, para fazer documentário mesmo. E mesmo se você quiser captar esses 400 mil, isso vai demorar mais de 1 ano. Imagina você passar 1 ano captando para depois conseguir começar um filme. Isso realmente é problemático, né? Então, eu acho que dá para fazer as 2 coisas, as leis, doação direta, crowdfunding, entendeu? Essa é a melhor forma. Então, dá para usar a Lei Rouanet? Claro, dá, tem que usar. Audiovisual também, né? Claro, gente, você vai deixar a lei Rouanet, a lei do audiovisual só para a esquerda usar? Mas o Josias usa hoje a Lei Rouanet? Eu aprovei, sim, nós aprovamos na lei do audiovisual, né? O Nem Tudo Se Desfaz, captamos apenas 80 mil, né? Mas a gente queria ter captado mais, mas é Sim. muito difícil, ainda mais um projeto como esse, que é polêmico, né? Sim. Mas as leis são fundamentais. Sem as leis de incentivo, não existe cinema do Brasil. O Alan já falou aqui... E o que a gente fala, o problema não é usar a Lei Rouanet, o problema é artista, que já é conhecido, cantor sertanejo, não sei o quê, usar uma Lei Rouanet, sendo que ele já tem recursos. E artistas, e produtores, cineastas... que estão começando ou que estão querendo desenvolver algo e precisam, de fato, da ajuda desse incentivo, né? Exatamente. É porque houveram muitos desmandos na Lei Rouanet, na Lei do Audiovisual, na época do petismo, né? Teve gente que pagou festa privada com a Lei Rouanet, Exato. Teve gente que pagou casamento com a Lei Rouanet. Pois é, falta de transparência, né? Exato. Teve...
O filme Lula, o Filho do Brasil, não teve lei Rouanet, teve propina direta, né? A propina entrou logo, mas não foi escrita na lei. Mas o fato é que as pessoas realmente ficaram com uma visão muito negativa das leis, e isso é porque foi muito mal usado. Para você ter ideia, Maria Bethânia fez um projeto de um blog, ela escreveu um blog, e esse projeto custou 1 milhão. Que isso? Ela apenas aprovou, ela não chegou a realizar, porque pegou tão mal e ela não realizou. Então, quando as pessoas começam a utilizar mal os recursos, as pessoas ficam com raiva, ficam querendo que acabe aquilo, né? Então, é assim, se vocês artistas não querem que se critique a Lei Rouanet, utilizem bem a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, façam projetos relevantes, né? Façam projetos que interessem as pessoas, né? E não só os seus coleguinhas da faculdade aí, né? E etc. Então, as leis são muito importantes. Perfeito. Seu Sepúlveda. Eu queria fazer uma pergunta ao Josias nessa linha, que é o seguinte. Você sabe muito melhor do que eu, né? E você está dizendo isso, que há muito empresário por aí que financiou alegremente coisas da esquerda. Empresários que depois são alvo dessa mesma ideologia, como se viu em tantos países, como se viu sempre na história, mas eles se dispõem a fazer esses financiamentos. Eu pergunto o seguinte, você encontra com facilidade, isso tudo muitas vezes em nome de um pragmatismo, né, político. Você encontra ou tem conversado com empresários que entendam o Brasil, que entendam a necessidade da guerra cultural no Brasil contra a esquerda, que estejam dispostos a dar a cara para incentivar uma contraofensiva cultural contra essa hegemonia do politicamente correto, da cultura de esquerda, que penetrou em todos os meandros. Ela não penetrou muitas vezes nas cabeças do povo, mas ela penetrou em todos os mecanismos que controlam a cultura. Eu pergunto o seguinte, você encontra pessoas dispostas a isso ou não? Olha, vou ser bem sincero, os empresários da direita, eles falam muito, mas para contribuir mesmo, tá difícil, viu? Para tirar o dinheiro do bolso, tá muito difícil. Os caras falam muito. Agora, curiosamente, quem nos ajudou muito foram empresários de Manaus, né? Andrade GC Advogados, os caras chegaram, contribuíram, eu fui lá dar uma palestra, e foi muito bom. Mas, em geral, as pessoas não estão nem aí. Os empresários da direita só falam de política, só estão interessados em política, tratando de projetos culturais, não estão nem aí, utilizam os recursos que podem utilizar das leis de incentivo para financiar festas locais, coisas sem relevância cultural, e para os projetos culturais não estão nem aí. A verdade é essa, né? Então, eu acho que é muito mais fácil conseguir contribuições das pessoas normais através de um crowdfunding do que conseguir contribuições dos empresários, né? E através da lei, pior ainda, porque o pessoal da direita não sabe bem usar isso, e enquanto isso, os empresários que estão ligados à esquerda estão financiando projetos com milhões e captando e fazendo tudo acontecer, né? Inclusive no pleno governo Bolsonaro, que mostra que as leis não têm esse caráter ideológico que as pessoas falam, né? Então, lamentavelmente, o cenário é esse, entendeu? Eu espero que as coisas mudem, que as pessoas comecem a ter consciência da importância de projetos culturais, entendeu? Olha só, nós fizemos o Jardim das Aflições, alguns empresários contribuíram e colocaram sua marca no filme. Nós fomos lá, demos entrevista no Danilo Gentili, e o filme, só naquela entrevista, nós tivemos 5 pontos do Ibope, entendeu? Com aquela marca, né? Então, para o dinheiro que eles investiram no filme, essa divulgação foi imensa e está até hoje, porque as pessoas estão sempre vendo o filme. Então, se você quer fazer sua marca circular, invista no filme, porque ela vai ficar circulando assim eternamente, porque o filme nunca para de passar, né? Sempre vão estudar a obra de Olavo
E uma hora a pessoa vai querer, mas tem um filme sobre ele, aí vai lá ver o filme. Então, isso está sempre ligado. E uma coisa até curiosa, que eu fui muito criticado, né, por ter feito filme sobre o Olavo, e quando o Bolsonaro virou presidente, todo mundo teve que pesquisar sobre o Olavo e foi aonde? Ver o meu filme. Eu disse, olha aí, meus caros jornalistas, eu fiz um ótimo trabalho para vocês deviam me agradecer, né? Então, porque eu estou dando fonte primária, né? Você pode não gostar de Olavo, mas é Olavo, ele está ali, né? Você não está vendo a vida dele, aquela na casa dele, eu não criei uma casa para ele, é tudo verdade. Vocês não falariam tanto dele, né? Se ele fosse tão relevante também. Assim, né? Exatamente. Aliás, tem uma frase sua, o Josias, que eu peguei aqui de uma entrevista que você deu, que você disse assim, ó, Olavo, elegeu um presidente. É verdade, Olavo elegeu um presidente, sem dúvida, porque ele deu todo um instrumental teórico que as pessoas usaram para argumentar, para conversar, para convencer eleitores. Então, como eu já falei, até o pessoal do MBL, que é New Left, né, usa os termos do Olavo para fazer sucesso na internet, né, porque eu não sei se vocês acreditam nisso, mas usam na internet para ter cliques, né, etc. Até os militares usam, né, todos esses conceitos que foram originalmente desenvolvidos ou criados pelo Olavo. Então, isso é importantíssimo, né? Precisa reconhecer isso. Perfeito. Não, eu vejo assim muita gente, né, se preocupar muito com a política do dia, que, óbvio, tem a sua importância, né? É óbvio que a gente precisa parar injustiças, é óbvio que a gente precisa combater, né, a esquerda para que ela não assuma o poder. Não, ou seja, nós não estamos tirando aqui, né, quando eu falo aqui de guerra cultural, normalmente as pessoas acabam me criticando muito, mas é óbvio que eu entendo a importância da política do dia e por isso nós temos aqui o Terça Livre, por isso a gente está fazendo esse trabalho. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, nós estamos aqui tratando sintoma de uma doença. A gente está baixando a febre para o corpo não morrer. Mas a causa da doença é mais profunda. Como é que você vai curar a causa da doença? Ou você acha que a nossa luta aqui política vai impedir, né, que o jovem agora, o adolescente, né, que é assediado lá pela esquerda na escola dele o tempo inteiro, e vive vendo série no Netflix, né, vendo coisas no YouTube, né, como é que você vai formar a cabeça desse jovem para que quando ele puder votar, né, 16 anos já está podendo votar, ele possa ter algum critério crítico, né, para ele analisar a realidade e olhar, não, olha, isso aqui não faz sentido, isso aqui é um absurdo, né? Não, isso aqui sim, isso aqui para mim faz sentido, né? Vou votar nesse lado aqui e não nesse que eu estou achando um absurdo que eles estão fazendo aqui. Porque eu vejo as pessoas abismadas, mas como que pode o povo obediente, passivo, com as máscaras, né, com distanciamento, com desemprego, morrendo de fome, né, e aceitando tudo numa boa, e ainda tem gente que vota nesses políticos, né, e tudo isso, e as pessoas não entendem, elas acham que vão vencer essa guerra só com política do dia, só com militância. Não vai, porque isso acontece, o que a gente está vendo hoje, na situação do Brasil e do mundo, é uma guerra cultural de século. Eles dominaram a arte. Tudo que se produz de arte no Brasil e no mundo tem viés esquerdista. E isso vai entrando na cabeça das pessoas. Então não adianta você estar vendo um problema agora, óbvio que você tem que combater esse problema, mas quais são as causas desse problema? Por que isso está acontecendo agora? Por que o STF está dominando o Brasil? Por que o Senado está fazendo uma CPI, né, que a gente está vendo que tem um viés muito claro? Por que isso está acontecendo? Quais são as causas profundas? Da onde vem o poder dessas pessoas? Como que elas estabelecem esse poder? E como que o povo aceita esse poder? Tudo, gente, a base vem da cultura, vem do imaginário, vem da educação. Então é um trabalho a longo prazo. Você não vai ver o resultado amanhã, nem no mês que vem, nem no ano que vem. Mas a esquerda teve essa paciência de ficar mais de 100 anos trabalhando a cultura, produzindo livro, produzindo filmes, né, produzindo agora séries, todo tipo de conteúdo. Então a gente precisa entrar nesse campo de batalha, porque lá no futuro, lá na frente, a gente vai ver os frutos disso aí. As coisas não vão mudar de uma hora para outra. A gente consegue manter o Brasil, né,
no mínimo, para a gente ter liberdade. Essa é a nossa luta. Uma outra questão que eu queria levantar aqui, Josias, ano que vem vai ter a comemoração dos 200 anos de independência. Você está preparando aí alguma coisa? Como é que está a participação sua? Nossa, você adivinhou, hein? Estou preparando, em breve a gente vai divulgar, né? É um enfoque específico sobre, né, não só sobre o bicentenário, mas o centenário de uma coisa aí que a gente vai criticar especificamente. Vocês vão entendendo aí, né? E é isso aí, em breve. Na verdade, vai ser uma trilogia. O Jardim das Aflições, o Nem Tudo Se Desfaz, e um terceiro filme que nós vamos divulgar logo depois que o Nem Tudo Se Desfaz sair. Ótimo. Josias, quero agradecer a sua presença, a sua participação, né? Vamos deixar novamente o site aí para o pessoal que quiser contribuir, né, com o trabalho do Josias. Prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigadão, muito obrigado por... E a gente espera a sua volta aqui para lançar o filme, para falar do filme também. Quando tiver com trailer, a gente manda para vocês. Pode mandar. Aparece. Vamos mandar, que a gente põe aqui. Vamos lá. Josias, prazer também. Passou rápido, hein? Obrigadão aí. Sucesso, pessoal. Então, sucesso para o Josias e acessem aí, né? Nem tudo se desfaz.com. Só .com. Nem tudo se desfaz.com. Tem todas as informações do filme. Se você puder, né, colaborar também com esse trabalho do Josias, a gente faz aqui o pedido também. Obrigado, sucesso. Obrigadão. Muito bem, a gente vai seguindo aqui. Daqui a pouco a gente tem um outro convidado especial aqui também, né, que já está se preparando aqui para entrar na bancada, e a gente quer agradecer aqui também a sua audiência, o Hélio Falcão, o Helder Melo, que está conosco, a Kátia Silva, também a Inês Camilo, a Marta Tavares, o Fernando Costa Soares, pessoal que está falando aí de vazamento de áudio, alarme aqui. É o seguinte, pessoal, a gente já explicou para vocês, nós estamos na nova sede aqui já, né, do Terça Livre, mas ainda no estúdio improvisado. Como você vê aqui, tem todo o antigo estúdio do Terça Livre, né, num novo local, mas se prepare, a gente está indo para uma nova estrutura, né, um novo estúdio com uma acústica, com tudo da melhor forma possível. É por isso que a gente está sempre aqui dizendo, para que você apoie o Terça Livre, acesse tercalivrejuntos.com.br, e faça agora a sua assinatura do Terça Livre Juntos. No último fim de semana nós batemos a nossa meta mínima de 9 mil assinantes, mas o nosso trabalho não termina, né, nos 9 mil assinantes. 9 mil assinantes era a nossa meta mínima para manter o Terça Livre no ar. E agora é a hora da gente ficar ainda maior, chegar na TV aberta, no rádio. É desejo do Terça Livre, né? Chegar na casa do seu José, da Dona Maria, que ainda tem uma TV de tubo, mas nós precisamos da sua ajuda. Quem financia o Terça Livre é você. Por isso, acesse agora tercalivrejuntos.com.br e seja hoje mesmo um assinante do Terça Livre. Já está aqui comigo Ítalo Lorenzon. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Cássio. Estamos recebendo um convidado muito especial aqui, Capitão Derrite, que está conosco hoje aqui também para fazer parte da bancada e trazer informações aí do mundo da política. Muito obrigado pela presença. Sempre um prazer estar com vocês aqui, Cássio, Ítalo e todos os telespectadores do Terça Livre. Perfeitamente. Ítalo, bom dia. Vamos começar aqui então a conversa com o Capitão Derrite. Bom, vamos lá, né? Qual que é a primeira notícia que a gente pode ler aí? Vamos lá então, olha só. O PSDB tenta fazer Tasso presidir a CPI da Covid e o MDB quer relatoria. Líderes de partidos no Senado se movimentam para garantir os principais cargos da CPI da Covid. Os postos mais importantes são a presidência do grupo, que coordena as reuniões, e a relatoria, responsável por consolidar em um parecer a conclusão dos trabalhos do colegiado. O PSDB, que faz parte do segundo maior bloco da casa, com Podemos e PSL, quer que o senador Tasso Gereissati, do Ceará, seja presidente da comissão. O MDB quer integrar o maior bloco com progressistas e republicanos e está de olho na relatoria da CPI. O indicado deve ser o líder da maioria, o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O líder do MDB na casa, Eduardo Braga, e o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, também farão parte da comissão. Na avaliação de líderes, segundo o Estadão, o executivo não conseguirá a maioria de deputados aliados para ditar os rumos da comissão. Tasso tem cobrado a instalação da CPI desde o início do ano legislativo, em fevereiro. Ao Estadão, o governador de São Paulo, João Dória, disse que defende a escolha de Tasso para presidir a CPI. E o PT vai indicar o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde no governo Lula, para compor o colegiado. O senador Randolfo Rodrigues, autor do pedido de criação da CPI da Covid, também deve integrar a comissão. O PSD, por sua vez, quer escalar Otto Alencar.
A gente já vê, então, líderes de partidos, principalmente da esquerda, se movimentando para garantir aí os principais cargos nessa CPI da Covid. Como é que o senhor está vendo toda essa movimentação e como que a base também do presidente Jair Bolsonaro está se movimentando em relação a isso? Em primeiro lugar, a gente tem que destacar mais uma vez, contextualizando aí, a interferência entre os poderes que ocorreu naquela decisão monocrática do ministro Barroso. Então, mais uma vez, a própria Suprema Corte não cumpre o artigo 2º da Constituição e interfere diretamente no poder legislativo. Isso é uma coisa que vem acontecendo constantemente, seja interferência em nomeações do presidente da República, agora, mais uma vez, do poder legislativo, e essa CPI está sendo criada única e exclusivamente para palanque político pensando em 2022. Sejamos francos e sinceros aqui. É Renan Calheiros querendo ser relator, que no meu ponto de vista não tem moral nenhuma para ser relator de uma CPI. É o Tarso Genro, o Tarso Gereissati, né, PSDB, é isso? Querendo ser o presidente da comissão, e a gente sabe que o PSDB tem a pretensão de lançar o governador de São Paulo como candidato a presidente, que eu espero que lance mesmo, que ele vai tomar uma reviravolta na urna, porque eu falo para vocês por ser um paulista, né? O índice de rejeição do Dória é um negócio assim absurdo. Mesmo a grande mídia colocando aí, eu vi recentemente pesquisas com o nome dele empatado, possivelmente empatado com o Jair Bolsonaro no segundo turno, é uma verdadeira piada. Então, a gente tem que pensar o seguinte, fazer do limão uma limonada. Já que a CPI é uma realidade, já que houve interferência do STF no Poder Legislativo, eu vejo como uma vitória preliminar a inclusão de prefeitos e governadores, haja vista que o milagre da CPI já está se fazendo presente. Na Bahia, zerou fila de UTIs, em São Paulo, a queda absurda de um dia para o outro, bastou incluir prefeitos e governadores da CPI. Então, já que vai se investigar, já que a intenção era fazer palanque político, ótima a notícia da inclusão de prefeitos e governadores. Agora a gente vai saber como que em Minas Gerais o governador Zema pagou R$58 mil no respirador no ano passado. Em São Paulo, o Dória pagou R$197 mil no mesmo respirador. Então, que essa CPI também sirva para isso. A gente espera que a base do governo no Senado, porque é uma CPI no Senado, de fato, coloque luz a esses pontos que devem ser esclarecidos e evite-se lá um palanque político 100% contra o presidente, que haja, sim, uma defesa, como houve na CPMI das fake news, destacando aqui os meus amigos lá da Câmara, Carlos Jordi, Felipe Barros foi monstro, a Carolina Detoni, esses deputados que defenderam a verdade, tá, pessoal? Aqui não está falando, vou defender o presidente. Não, eles defenderam a verdade, a gente espera que os senadores também o façam. Capitão, deputado, o senhor fez um comentário, um tweet até, inclusive, na internet, falando, né, que primeiro 2 senadores tucanos não assinam a ampliação da CPI da Covid, da pandemia, né, para prefeitos, Bruno Covas, o governador Dória, e aí depois o Dória aponta a ampliação como uma farsa em fala controversa. São palavras do senhor, né? Estou achando que essa CPI vai escancarar o que já suspeitávamos. É, né? isso. E aí agora a gente vê essa movimentação do próprio PSDB. Os tucanos, eles primeiro, em São Paulo, vocês sabem que o PSDB, infelizmente, é um partido muito forte. Eu venho falando constantemente sobre isso. O paulista tem que se livrar do maior câncer que existe para o estado de São Paulo e também para o Brasil, que chama-se PSDB. Aí os 2 senadores, Mara Gabrilli e Serra, não assinaram a inclusão de prefeitos e governadores. Quem não deve, não teme. E aí logo depois a declaração do governador dizendo que, olha, é um absurdo a inclusão de prefeitos e governadores, etc. E tal. Então, eu creio que, se for feito um trabalho sério da CPI no Senado, vai trazer a baila aí, vai dar claridade a esses fatos aí, no mínimo controversos. Agora, deputado, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, você é um deputado muito ligado à questão de segurança pública, né? A gente tratou aqui no comecinho, você falou da interferência do judiciário num outro poder. Também tivemos a semana passada, ou essa semana, né, a decisão da Carmen Lúcia, da Rosa Weber, perdão, cancelando, né, retirando partes do decreto do presidente Jair Bolsonaro, né? Sim. Como é que o senhor vê o que o senhor viu de mais grave assim dessa ação da ministra? Vamos lá. Eu preciso contextualizar, tá, Ítalo? Excelente a sua colocação sobre esse tema. Primeiro ponto. O presidente da República ele foi eleito
com base em algumas pautas. As pautas que nós, conservadores, defendemos. A não legalização das drogas, a criminalização do aborto, a flexibilização do posse e porte de arma para o cidadão de bem. Isso não é uma política de segurança pública, mais uma vez eu ressalto aqui, é a possibilidade, o direito da legítima defesa ao cidadão de possuir em sua residência uma arma de fogo, de portar uma arma de fogo. Lembrando que, para se portar uma arma de fogo no Brasil, não é simples, não vai ali no mercado e compra uma pistola 9mm. O cara tem que comprovar ocupação lícita, passado idôneo, capacidade psicológica e capacidade técnica. Então, quem fala algo contra isso é porque não conhece o processo, que é bem rígido. Então, vamos contextualizar. Em 2003, criou-se a Lei 10.826, que ficou conhecida como Estatuto do Desarmamento. A própria legislação já fala, para desarmar a população. E, na história mundial, todo regime totalitário, nazista, comunista, qual é a primeira ação que eles fazem? Desarmar a população. Desarmar a população trata-se de uma medida de controle social. Uma população desarmada é uma população submissa. E foi que em 2003, o Lula, lembrando que é vocês que era o Lula, enviou para o Congresso Nacional a legislação, o Estatuto de Desarmamento, que se transformou na Lei 10.826. Vendo ouvindo a população uma pressão que existiu, o Congresso Nacional, com base no artigo 14 da Constituição Federal, chamou lá um referendo, em 2005, para que a população opinasse, e agora, somos a favor ou contra? Eles achavam que a população seria contra. E por um percentual aí de mais de 60%, se não me engano, 65%, a população decidiu, somos favoráveis à comercialização de armas e munições no Brasil. Mesmo com o referendo favorável e a flexibilização de armas no Brasil, o Poder Executivo e o Poder Legislativo criaram uma série de entraves burocráticos, praticamente inviabilizaram o acesso às armas. É isso que aconteceu. Fora as políticas de, devolva seu armamento, e etc. e tal. Então, depois disso, esses governos de esquerda vieram inviabilizando a flexibilização de armas. O presidente Bolsonaro falou, uma das minhas bandeiras é flexibilizar porte e posse de armas. Chegou no início do mandato do presidente, de maneira correta, ele enviou um projeto de lei, iniciativa do Executivo, o projeto 6438. Esse projeto, inclusive, tinha a promessa que eu seria o relator, estou esperando até agora, do Rodrigo Maia, que eu seria o relator, falando o seguinte, flexibilização, vamos discutir o posse e porte de armas, é o caminho correto. Lembrando que quando o projeto vem do Poder Executivo, ele tem um regime de urgência de tramitação. O Rodrigo Maia sentou em cima do projeto e ficou parado. O Bolsonaro falou o quê? E a população pressionando, os CACs pressionando, o Bolsonaro ele usou uma alternativa jurídica, que não é a mais indicada, porque o decreto, na verdade, segundo o nosso ordenamento jurídico, ele vem para regulamentar uma lei. O Bolsonaro falou, e elaborou 4 decretos presidenciais flexibilizando. Aí, o que não é surpresa para ninguém, a ministra Rosa Weber, que foi nomeada por quem? Pela Dilma Rousseff, praticamente anulou. Ela parcialmente foi uma ADI 6675 do Partido Socialista Brasileiro. Vou repetir para vocês, o Partido Socialista entrou com uma ADI. Para quem está nos assistindo, o que é uma ADI? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Lá no artigo 102 ela está prevista da Constituição, e no 103 tem lá os legitimados, quem é que pode entrar com a ADI. E partido político com representação no Congresso Nacional, segundo o artigo 103, inciso 8, pode. O Partido Socialista entrou com a ADI para anular completamente. A ministra Rosa Weber atendeu parcialmente. O que ela alterou de fato? Ela alterou de 4 para 6 armas, o presidente Bolsonaro ampliou de 4 para 6 armas a possibilidade de aquisição de 4 para 6 armas do cidadão civil, e do agente de segurança de 4 para 8. De 50 munições para 600 munições por ano. Pessoal que pratica tiro, está nos acompanhando aqui, 50 munições em meia hora no stand de tiro você acaba. É o que a legislação permite para um CAC, para um atirador. Também tem a questão do porte em trânsito para os CACs. Segundo a portaria lá do COLOG, o porte para o CAC deveria ser de que maneira? Com a arma desmuniciada e descarregada. O presidente Bolsonaro falou, não, permite o porte do CAC com a arma carregada. Inclusive, nós tivemos semana passada um CAC lá no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, estava
transitando com a sua arma carregada, graças a Deus, 2 criminosos foram roubados e agiu em legítima defesa e matou o criminoso lá. Então ela desconfigurou completamente o decreto, mais uma vez uma motivação de um partido socialista, uma ministra que foi nomeada por uma presidente de esquerda, interferindo no decreto de um presidente da República, que tem legitimidade para isso. Infelizmente é o cenário atual. Agora compete a quem? Ao Congresso Nacional legislar sobre isso, senão o STF vai continuar fazendo uma missão que não é dele, que é legislar. Gostaria de chamar o seu José Carlos Sepúlveda para a conversa. A gente está sempre comentando aqui sobre esses assuntos de pandemia, segurança pública. Seu Sepúlveda, fique à vontade aí para fazer uma pergunta para o deputado Capitão Derrite. Bom dia, capitão, deputado, né? E eu sempre acompanho o seu trabalho, gosto muito dos seus tweets. O senhor é uma pessoa bastante objetiva e na sua atuação, como o senhor está mostrando aqui nessa entrevista. Voltando, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da anarquia legal que nós estamos vivendo no Brasil, porque o senhor, como uma pessoa ligada à segurança pública, prima por forças policiais que atuem dentro da lei, e é o que elas fazem. A mídia esquerdista sempre ataca as polícias quando ela combate o crime, quando combate grandes criminosos. Entretanto, nós estamos vendo elementos que eu chamaria maus elementos da polícia abusando de decretos muito questionáveis do ponto de vista legal para perseguirem pessoas de bem. E pessoas de bem, não apenas pessoas de bem, pessoas que estão procurando o seu sustento. Como é que o senhor vê isso e o que é que o senhor acha que é possível fazer para cercear esses abusos? Obrigado. Eu também acompanho o senhor no Twitter e obrigado pelo reconhecimento. Bom, eu venho falando desde o início da pandemia a respeito da linha tênue que existe para o agente de segurança. Vamos falar sobre esses decretos municipais e estaduais a respeito de privação da liberdade de vir das pessoas. Isso na minha convicção, completamente inconstitucional. Quem teria o poder para decidir sobre isso seria o presidente da República, através da decretação do estado de sítio, aprovado pelo Congresso Nacional. Então, estão atropelando a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, e prefeitos e governadores estão, através de decretos, impondo isso às forças de segurança. E eu falei em abril do ano passado, até no Twitter, no Facebook, Instagram, que viralizou, muita gente compartilhou. Eu falei o seguinte, não lembro exatamente as palavras, eu falei, para um idealista que entra na Polícia Militar, como eu entrei e trabalhei na rota defendendo a sociedade, troquei tiro várias vezes com criminosos do PCC, para quem entrou na polícia para defender o cidadão, arriscou sua vida várias vezes, ter que algemar um cidadão de bem, é a pior punição que eu poderia receber. Sem dúvida alguma, eu não hesitaria, eu prevaricaria atuando nas forças de segurança, mas jamais iria colocar algema no cidadão de bem, que ou está ali trabalhando para se sustentar, porque essa é a realidade do povo brasileiro, ele não sai na rua para que sobre dinheiro no final do mês para ele investir na Bolsa de Valores. Nós estamos no Brasil. O brasileiro sai para a rua para trabalhar, para colocar café da manhã, almoço e janta na mesa, para sustentar sua família. Então, para mim, a linha é muito tênue. Eu vou aqui usar essa audiência enorme de vocês para falar para os policiais de todo o Brasil. Meus amigos, ajam com bom senso. Esses decretos são inconstitucionais. A pandemia vai passar e os senhores poderão responder criminalmente sobre essas ações. Então, ajam com bom senso. Foi até filmada uma ação da PM de Minas Gerais, que eu quero elogiar aqui. Um tenente foi chamado para fechar um comércio, ele cruzou os braços e falou, olha, isso aí é com vocês, eu não vou interferir. Em tese, ele estaria descumprindo um decreto estadual. Outra ação foi de um guarda civil municipal lá em São Paulo, no interior de São Paulo, que ele se ajoelhou lá na frente da população, se compadecendo desse momento que a gente vive. Então, prezado José Carlos, eu acho que é o seguinte, a nossa obrigação aqui é orientar os agentes das forças de segurança a não cumprirem esses decretos inconstitucionais e abusivos, porque
para finalizar, a quem interessa jogar a população contra as forças de segurança? Só interessa a esquerda. E tá chegando para você muito relatos, porque já chegou para mim, né, alguns relatos de tipos de pressão que os policiais estão sofrendo para tomar esse tipo de atitude, né? Por exemplo, o capitão Alden, né, da deputada estadual da Bahia, esteve aqui com a gente há uns dias atrás e comentou que na PM da Bahia, por exemplo, o policial tem uma cota mínima de atuações. Então ele precisa, todos os dias ele precisa cumprir aí um mínimo aí de atuações, caso contrário ele sofre represálias dentro do sistema dele, né? Chega para você algum tipo de denúncia de policiais? Eu soube desse caso da Bahia, soube de outras guardas municipais onde criaram até bonificações para o agente de segurança que fechar estabelecimentos. É gozado que ninguém coloca uma bonificação para quem prender traficante, e os pontos de venda de drogas estão aí, a todo vapor lá trabalhando. Prendeu o cidadão armado, o cara que está roubando. O índice de roubos não diminuiu na pandemia. O tráfico de drogas acontece a cada esquina. O maior número de prisões em flagrante que eu tive na PM de São Paulo foi tráfico de drogas. Por quê? Sabendo que ali existe um ponto de venda de drogas, o agente de segurança tem que atuar. Quando se prende o criminoso, salva inúmeras famílias. Então é um absurdo. Então, os policiais não é fácil, pessoal. Esse momento da pandemia está difícil para todo mundo e os policiais estão sofrendo uma pressão grande interna. Tem regulamentos rígidos que eles seguem, regulamento disciplinar, Código Penal Militar, enfim, tem a questão do crime de prevaricação. Mas eu peço encarecidamente, ajam com bom senso. Não entre nessa aí de prender cidadão, fechar comércio, porque você está ajudando a acabar com o nosso país. Aliás, tem um artigo aqui que interessante, estava lendo aqui, que o Capitão Derrida escreveu, é o blog do senhor, né? Esse My Right News eu fui convidado para participar como colunista, e eu falei sobre isso daí. Que fala sobre esse assunto, né? A quem interessa uma população que odeia a polícia. Agora, eu queria passar para uma próxima pauta aqui, que acho importante que o deputado Capitão Derrida também comente, né? Que é o assunto da PEC da segunda instância, né? A Câmara vai voltar a discutir a PEC da segunda instância e a comissão terá novo presidente. A comissão especial da Câmara, que discute a proposta de emenda à Constituição que estabelece o início do cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância, retomará os trabalhos hoje. O novo presidente será eleito e a reunião estava marcada para as 9 da manhã. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, conduzia o colegiado, mas agora é o primeiro vice-presidente da Câmara. Quem deve assumir o posto é Aliel Machado, do PSB, atualmente vice da comissão. Fábio Tradi, do PSDB do Mato Grosso, continuará sendo o relator da proposta. As comissões da Câmara, inclusive da segunda instância, ficaram fechadas em 2020 por causa da pandemia. Ramos, Tradi e Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, pressionaram para que o colegiado fosse retomado naquele ano, mas não tiveram sucesso. Inicialmente a discussão era voltada apenas para a prisão depois da condenação em segunda instância. Ao longo da discussão em 2019, porém, o projeto inclui as outras áreas do direito. Passou a falar-se em cumprimento de pena em segunda instância e não mais apenas da prisão. O senhor pode adiantar para a gente aí dessa movimentação e dessa reunião aí, né, desse novo presidente que será eleito nessa comissão especial da Câmara? Não tenho muito o que falar a respeito do novo presidente, porque o que vai contar, na verdade, é o trabalho do relator e dos deputados ali na comissão. Então, na verdade, o presidente está assumindo porque o antigo presidente se tornou o vice-presidente da Câmara e não poderia assumir essa função. Mas vejo como uma medida necessária a retomada dos trabalhos da comissão. Na verdade, não deveria nem ter parado. Sejamos francos, por que vocês acham que parou a comissão que falava sobre a prisão após condenação em segunda instância? Porque não interessava para o antigo presidente da Câmara, o próprio Rodrigo Maia. Isso não interessava a ele, que já foi réu na Lava Jato e imagino eu que estava com medo de alguma coisa, né? Então, e como não interessa para boa parte dos parlamentares, sejamos francos aqui. A gente tem um Congresso Nacional, que, salvo engano, mais de 150 deputados tiveram seus nomes envolvidos aí na Operação Lava Jato. Então, eles não têm interesse nenhum sobre isso. Cabe a nós pressionarmos para que a coisa ande, evolua. Eu pedi para fazer parte da comissão, o meu partido não me indicou. Então, tem tudo isso é um trabalho difícil, um trabalho árduo lá. Agora, isso é mais um exemplo de que quando o Congresso dorme no ponto, o Poder Judiciário acaba legislando. Foi o que aconteceu. Desculpa aí, só vamos continuar com esse assunto também, mas é uma coisa que
toda vez que vem um deputado aqui, nosso público começa a perguntar. Eu acho que o nosso público quer saber o posicionamento também, né, como é que está andando isso. A gente perguntou para a deputada Bia Kiss, a gente perguntou para o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Carlos Jordi, a questão do voto auditável, voto impresso. Como é que está a atuação do senhor nesse sentido? Né, que é uma pauta que talvez seja uma das mais importantes para esse ano. 100% favorável. Já falei para a Bia, pode contar comigo, a gente tem que pressionar para pautar. E tem algumas ferramentas dentro do regimento interno da Câmara dos Deputados, por exemplo, com 1/3 das assinaturas, 171 assinaturas, ele já entra como regime de urgência de tramitação o projeto. Então a gente tem que se articular, tem que trabalhar lá dentro da Câmara para colocar, pressionar isso. E é uma promessa do Arthur Lira. A promessa dele, o que é? Se a maioria decidir que vai para o plenário, eu não vou sentar em cima do projeto, coisa que o Rodrigo Maia fazia. Então a gente tem que pressionar para que isso seja pautado em plenário, e eu estou 100% favorável, estou junto com a Bia nessa luta aí. Então. Perfeito. Não, eu queria passar para o Sr. Sepúlveda. O Sr. Sepúlveda comenta bastante sobre essa questão da prisão de segunda instância, né? Já comentou várias vezes, inclusive, no Radar da Mídia, sobre como isso... E também a questão do voto impresso, Sr. Sepúlveda, quando teve a primeira aquela votação, aquela decisão vergonhosa do STF há uns anos atrás, né? A Bia Kiss apareceu com a gente ao vivo para comentar, né? Então eu queria ouvir do Sr. Sepúlveda. Há umas semanas atrás eu tinha comentado isso, que eu estava ficando um pouco aflito vendo os prazos passarem, né? E porque nós temos a eleição no ano que vem e vai haver todo tipo de manobras para tentar impedir que isso vá para frente. Mas essa articulação, nós já tínhamos tido uma aprovação disso no Congresso em condições muito desfavoráveis, tínhamos conseguido isso e o Supremo depois inventou que era inconstitucional, né? Numa desses atos, como lembrou aí muito bem o Ítalo. Agora, qual é a sua análise desse, não apenas dele ser votado, mas dele vingar no Congresso? Qual é a sua percepção política ali dentro? Porque a população dá um grande apoio, né? A minha percepção é a seguinte, Sepúlveda, eu acho que é uma pauta que tem uma grande resistência, por razões óbvias, porque tem vários deputados e senadores que ou foram réus no STF, ou são réus, ou têm expectativa de se tornar, sendo bem franco com vocês. Porém, nós temos assim, uma boa base que é favorável, e a nossa maior arma qual vai ser? O apoio da população. Porque se tem uma coisa que parlamentar tem medo, é de pressão na rede social. E vocês têm um papel fundamental nesse sentido. Pressionar cada parlamentar. Terça Livre aqui tem um papel fundamental nisso. Pressionar o deputado, que quem não deve, não teme. Para que a prisão após condenação em segunda instância seja uma realidade no Brasil, o voto auditável seja uma realidade no Brasil, que isso vai, no mínimo, começar a moralizar a política no Brasil, no cenário nacional. Então, acho que tem resistência? Tem, mas o papel da população pressionando os parlamentares vai ser fundamental. Perfeito. Ítalo, eu não sei se eu posso fazer mais uma pergunta. Faça, fica à vontade. O seguinte, capitão, deputado, eu tenho uma preocupação nestes dias, que é o seguinte: uma das maiores aberrações, a meu ver, que se está discutindo no Congresso é uma lei sobre o Estado Democrático de Direito. Como é que se pode criar uma lei do Estado Democrático de Direito? Quer dizer, o que é isso? O que é isso? E o Sr. Lira está afobado, querendo muita urgência nessa discussão. Qual é o interesse, no momento, para o país nessa discussão? Eu me parece que essa definição de uma lei do Estado Democrático de Direito é quase uma redefinição do Estado, que devia estar na Constituição e não numa lei, né? E eu me pergunto o seguinte: eu tenho a impressão que ela não é um cavalo de Troia, elas são muitos cavalos de Troia, né? E não vejo uma atuação para barrar isso aí dentro do Congresso. Eu pergunto qual é a sua opinião e o que é que está sendo feito para barrar essa discussão que me parece altamente ameaçadora às liberdades da população.
Eu votei contra o regime de urgência para essa legislação, que eu vejo, né? Por quê? A gente tem que entender o contexto. Por que eles estão colocando essa lei do Estado Democrático de Direito? Porque agora as pessoas aí, os críticos ao governo federal, começaram a ser chamados com base na Lei de Segurança Nacional. E essa lei do Estado Democrático de Direito, ela está dando uma munição gigantesca para o STF, coisa que sem eles possuírem, eles já estão cometendo arbitrariedades. E eu relembro da prisão inconstitucional de um parlamentar, do deputado Daniel Silveira. E a culpa é do Congresso Nacional, é dos deputados que votaram para que o deputado Daniel Silveira permanecesse preso. É óbvio que eu votei contra, mas a culpa é do Congresso, que se acovardou para a Suprema Corte, não exerce o seu papel. Em toda ordenamento jurídico no mundo, existe o sistema de freios e contrapesos. Aqui no Brasil, o Senado Federal, que é chamado check and balance nos Estados Unidos, o Senado Federal deveria fazer isso contra a Suprema Corte e não faz. Então, a culpa começou, né? Isso começou com a covardia da Câmara, mantendo o deputado Daniel preso. Depois disso, alguns opositores do governo, mas eu não digo que começaram também a responder perante a mesma Lei de Segurança Nacional. Lembrando que o deputado Daniel foi preso com base nessa lei, de maneira inconstitucional, atropelando o artigo 53 da Constituição Federal. E agora o Congresso arma um baita de um cavalo de Troia, como o senhor mesmo disse, para mim não é cavalo de Troia, está explícito, porque nessa legislação do Estado Democrático de Direito, está falando que quem falar contra as instituições, ou seja, a população está na rua, eu não estou aqui apoiando o fechamento do Congresso, longe de mim falar sobre isso, senão eu estaria falando uma grande besteira, que eu faço parte do Congresso Nacional. Mas quando a população vai para a rua e fala tem que fechar, tem que acabar com o Congresso, isso e aquilo, nós como políticos, nós temos que ouvir o povo. Por que será que isso está acontecendo? E essa lei do Estado Democrático de Direito, ela dá poderes absolutos, no meu ponto de vista, para o Poder Judiciário, para criminalizar quem se manifestar contrário. Então você está praticamente acabando com a liberdade de expressão. Eu sou totalmente contra, e a gente vai trabalhar para que isso não avance. Muito bem. Perfeito. Deputado Capitão Derrite, quero agradecer a presença do senhor aqui, né? Seja sempre bem-vindo aqui ao Terça Livre. Estamos aqui de portas abertas sempre para trazer as informações do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, né, principalmente aquilo que interessa, né, à população brasileira. Obrigado, sucesso no trabalho do senhor. Eu estou sempre à disposição de vocês, parabéns pelo trabalho, pelo estúdio novo, contem comigo aí nessas pautas conservadoras para que a gente avance aí e que o conservadorismo tenha voz no nosso Brasil. Obrigado a todos. Muito bem. Vamos para a próxima pauta aqui, olha só, e a Justiça confisca 2 milhões de reais do governador do Pará. A Justiça do Pará mandou bloquear os valores financeiros em nome do governador do Pará, Helder Barbalho, e de outras pessoas citadas na ação civil pública de improbidade administrativa durante a pandemia. A ação é decorrente da compra de bombas de infusão da empresa SKN do Brasil, destinados ao combate da Covid-19. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou na última sexta-feira a ação civil pública de improbidade administrativa contra o governador Helder Barbalho e servidores da administração estadual, também representantes dessa empresa, a SKN do Brasil. A ação também pediu o afastamento de Helder Barbalho do cargo de governador, mas esse pedido foi indeferido, assim como a quebra do sigilo bancário e fiscal dos réus. Aí mais uma notícia, então, aí sobre governadores, né, em meio à CPI da Covid, agora também incluindo governadores e prefeitos. O governador do Pará, Ítalo, tendo seus bens confiscados, aí 2 milhões de reais do governador do Pará. Sabe que eu vi um comentário muito interessante no Twitter esses dias, que é o seguinte: sem a CPI da Covid envolvendo governadores, nós já temos 5 governadores enrolados. Nós temos o Witzel, já foi afastado em quase, eu acho que já está em definitivo já, tem só um último caso aí, último trâmite aí do processo de impeachment dele, né? Mas já está afastado já, né? Permanentemente, não volta mais. Carlos Moisés está afastado por enquanto, né? Está no mesmo caminho, já foi afastado uma vez, conseguiu retornar, agora foi afastado de novo, um novo processo de impeachment, né? Que talvez ali custe aí a cadeira, provavelmente vai ter que custar a cadeira. Eduardo Leite, Rio Grande do Sul,
né, Carlos Moisés, Santa Catarina, né? Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, admitiu, né, supostamente ter pago parte da dívida do Estado com o auxílio dado pelo governo federal, né, enviado a ele pelo governo federal. Temos aí o governador do Pará, também, Helder Barbalho, né, filho do Jader Barbalho, que tem a honra, né, questionável honra de ter sido um dos primeiros casos de inelegibilidade por conta da lei da ficha limpa, né, vale lembrar isso, né, Jader Barbalho, filho dele, né, Helder Barbalho, governador do Pará, e agora tá aí com problemas também, né? Camilo Santana, Ceará, igualmente, com alguns problemas também, né? E vários outros governadores, né? O Wilson Lima, do Amazonas, né? Eu me esqueci agora o nome do governador do Maranhão também, já tá, enfim, já tá aparecendo uma coisa ou outra também, um outro suspeito. Enfim, isso sem a CPI da Covid, né? Agora você entende por que teve esse choro e ranger de dentes dessa magnitude depois que a CPI começou a incluir também os governadores, né? Eu achei interessante, né? 11h59. Quem não deve não teme, tem que fazer CPI, sim, não sei o quê. Aí, meia-noite, CPI que inclui governadores. Você, opa, pera lá, isso aí é manobra, isso aí não sei o quê, né? E o Dória tá desesperado, né? Perdeu as estribeiras. Inclusive, tem uma nova CPI tentando ser organizada, né? Na Lesp. Ou seja, uma CPI local, uma CPI estadual, que provavelmente pode ser feita aí em São Paulo. Essa galera tá muito enrascada. Achou que era a festa da uva, né? Começou a fazer assim, sem critério nenhum, e tá aí, tá dando o que tá dando, né? Enfim. Sepúlveda. Ô Cássio, eu gostei aí desse comentário, mas enfim, eu não sou tão otimista assim, porque eu tô vendo. Não sei se vocês analisaram as pessoas que estão, você mesmo leu aí, as pessoas que estão designadas para a comissão, os suplentes, os efetivos, etc., para essa comissão da CPI. Desculpa, o que eu penso não dá para dizer aqui, mas vamos tentar traduzir aqui. Você está vendo uma montagem para fazer aquilo que a CPI tinha como finalidade, que é fustigar o presidente da República e o governo. O Renan Calheiros, há dias, declarou voto no Lula em 22. Ele é pai do governador, que será um dos governadores que está na mira para as investigações. O Barbalho, pai do governador, também está na lista da comissão da Covid, da CPI da Covid, como suplente. Você lê por exemplo, qual é a finalidade do Tasso Gereissati? Tasso Gereissati, aliado do Camilo Santana, do PT, no Ceará, um dos mais enroscados em todas as denúncias das fraudes do Covid. Ele vai defender, primeiro, o Camilo Santana, ele é aliado do Ciro Gomes e vai defender o Dória. Então, é o seguinte, a CPI vai cada vez mais revelando a sua verdadeira face. E, para mim, só vai confirmando uma coisa, que o senhor Pacheco tem o dedo nisso aí. Ele fingiu ensaboadamente que nada tinha a ver, que, enfim, foi o Supremo que exigiu, mas ele devia ter enfrentado o Supremo. Mas ele, mais uma vez, fez o Senado se rebaixar essa interferência indevida do Supremo dentro do Senado, e a composição da comissão da CPI está se revelando cada vez mais uma composição que vai evitar, de todos os modos, investigar quem tem que ser verdadeiramente investigado, que são os governadores e prefeitos responsáveis pelo desaparecimento de boa parte do dinheiro e responsáveis por essa verdadeira desastre que tem sido a condução do combate à epidemia no Brasil.
enquanto ficam fustigando o presidente da República e o governo federal. Eu vejo com muita apreensão tudo isso, sinceramente. É claro que, como disse o Ítalo muito bem, quando incluíram prefeitos e governadores para serem investigados, houve um alarme. Mas todas essas forças políticas já se estão articulando para porem todas as barreiras para que essa investigação não aconteça. Tanto é que o Tasso Gereissati está dizendo que o que a CPI vai fazer é investigar o governo federal, quando na finalidade da CPI está também investigar governadores e prefeitos. Eu, sinceramente, acho que nós entramos num período de alta turbulência política com essa CPI. É o que eu acho. Ah, não, sem dúvida. Eu acho que concordo em gênero, número e grau com o seu Sepúlveda. Acho que realmente a ala que queria manter a CPI exclusiva para o governo federal, ela vai fazer de tudo para puxar a sardinha para o projeto original dela. Vai fazer de tudo, né? E como bem pontuou aqui o seu Sepúlveda, né? Jader Barbalho, Renan Calheiros, toda essa galera aí, eles não têm a menor intenção de colocar os seus parentes, né? Na linha de fogo ali da CPI. Muito bem. Vamos passar para a próxima pauta aqui. Agora a gente vai falar aí do STF, que retoma hoje o julgamento da decisão do ministro Edson Fachin pró-Lula. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem por 9-2 que cabe ao plenário da Corte decidir sobre a anulação das condenações impostas ao ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça do Paraná na Lava Jato. Os ministros julgaram recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da República e pela defesa de Lula sobre a decisão individual do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações. Os demais questionamentos feitos pela PGR e pela defesa de Lula ainda devem ser tema do voto de Fachin e avaliados pelos demais ministros na continuidade do julgamento nesta quinta-feira. Seu Sepúlveda, ontem nós comentamos já isso aqui. Na verdade, houve um embate aí se esse assunto seria decidido, né, pela segunda turma, e o STF decidiu levar o assunto aí ao plenário. Eu vejo nisso tudo um dos fatores da turbulência política em que nós estamos. Quer dizer, ao final de se apurar, hoje vi uma notícia, por exemplo, que o TCU absolveu a Dilma. É uma das coisas que eu até hoje não entendo, apesar das grandes denúncias e documentações contra a Dilma é intocável até hoje. Mesmo para os senhores combatentes da corrupção, como o senhor Moro, etc., nunca levaram à frente essas investigações. Bom, isso é uma coisa. Agora, qual é o espetáculo que está se montando para o país? É uma Suprema Corte que, pura e simplesmente, está dando um sinal para o país. Esse sinal é o seguinte: muito bem, houve um esquema, não só um esquema de corrupção, mas houve um projeto de poder, muito mais do que um esquema de corrupção. Isso está na sentença até do Mensalão, que havia um projeto de permanecer no poder e para isso a corrupção foi usada. Tudo isso isso é violação do Estado de Direito. Isso é violação das instituições. O pessoal fica dizendo, mas houve um manifestante na rua que pediu para fechar o STF e o Congresso. Mas houve uma coisa muito pior. Houve um presidente da República que organizou um esquema corrupto para comprar o Congresso. Isso é muito pior do que uma pessoa na rua pedindo para fechar o Congresso. Bom, isso tudo vai ser mostrado para o país o seguinte: quer saber de uma coisa? Nada disso vai prosperar e nós garantimos que tudo isso ficará impune. É esse o recado que vai ser dado para o público e que está sendo dado para o público, para a nação. Né? Na prática, é isso. Muito bem, essa notícia que o Sepúlveda adiantou, Ítalo, eu vou ler aqui, que aí você comenta tanto essa que a gente acabou de noticiar aqui, mas a ex-presidente Dilma Rousseff foi absolvida pelo TCU no caso da refinaria de Pasadena.
O Tribunal de Contas da União inocentou a ex-presidente Dilma Rousseff pelos prejuízos que a Petrobras teve com a compra da refinaria norte-americana de Pasadena em 2006. Ontem, porém, a corte condenou o ex-CEO, né, da estatal, José Sérgio Gabrielli, e outros ex-diretores. Naquele ano, a petista era ministra de Minas e Energia de Lula e presidiu o conselho de administração da estatal. Na época, os executivos autorizaram a compra da metade da empresa que pertencia à Astra Oil. Depois de uma disputa judicial, a Petrobras teve que comprar os outros 50% da refinaria. O gasto total para os pagadores de impostos ficou em $1 bilhão, cerca de 6 bilhões de reais em valores atuais. Foram sentenciados o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e os ex-diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. O grupo vai ter de pagar multa de 110 milhões e terá 8 anos de inabilitação para exercer cargos públicos. Cerveró, individualmente, ainda deverá pagar mais uma multa no valor de 67,8 mil reais. Para quem não lembra, esse caso aí dessa refinaria de Pasadena era uma refinaria sucateada, né, praticamente quebrada, né? E, enfim, comenta pra gente aí. Foi uma refinaria sucateada, quebrada e que foi comprado a peso de ouro, né? Pela administração feita pela Dilma Rousseff. Eu acho que eu queria muito sentar com os meninos do TCU para que eles explicassem, né? Algum explicasse exatamente por que, sob que argumentos a Dilma Rousseff foi inocentada. Como disse o Sepúlveda aqui, é muito assombroso que a Dilma Rousseff seja ainda intocável, né? O próprio pedido de impeachment, o processo de impeachment, né? Em que o Lewandowski se fatiou, né? O Lewandowski, que era presidente, estava presidindo o Senado naquele momento, né? Era presidente do STF, e no processo de impeachment ele passava a presidir o Senado para a sessão do processo, né? E fatiou, concordou com os senadores que ia fatiar, né, o processo de impeachment e diz, não, ela vai perder o cargo, mas não vai perder os seus direitos políticos. Negócio assim, é totalmente arrepio da Constituição, porque a gente fala, a lógica elementar, ela não está no alcance do STF, né? O STF está muito alto, né? Muito lá em cima, é muito supremo, né? Para as miudezas da lógica elementar, né? Então você tem ali a língua portuguesa mandando você dizer que no caso de impeachment a pessoa perde o cargo e os direitos políticos, e por um interesse político o senhor Lewandowski vai lá e faz o fatiamento dessa questão. Não, perder cargo é uma coisa, perder direito político é outra. Arrepio, inclusive, é interessante, se você puder, porque já existiu, inclusive, um processo de impeachment já na vigência dessa Constituição e que já serviu de precedente. Alguém poderia dizer o seguinte, mas isso aí não está muito claro, né? Não está muito claro exatamente qual que era a intenção do legislador, ou então vale, né, do Constituinte, no caso, né? Então, ainda uma questão em aberto, mas não era mais uma questão em aberto, é uma questão já fechada, por um caso concreto. Já houve um impeachment de presidente da República. E no caso do impeachment do Collor, que aconteceu anos depois da Constituinte, quando muitos dos deputados constituintes eram, inclusive, membros, né, do parlamento que impeachou o Collor, essa questão não apareceu, porque para mim estava muito óbvio. Estava muito óbvio, né? Estamos aqui dizendo que, no caso de impeachment, de impedimento do presidente, ele perde o cargo e os direitos políticos. Mas é óbvio que isso aí passou, assim, voando por cima, né? Longe do Senado naquele momento. O Senado fez o que queria. Aí que tá o golpe, gente. Quando alguém me pergunta se o impeachment da Dilma foi golpe, eu falo assim, foi golpe, sim, senhor. Claro que foi golpe. Ela se candidatou ao Senado 2 anos depois. Isso é golpe. Isso é um golpe na democracia. É um golpe contra o que a Constituição manda, que é fazer com que a Dilma Rousseff perdesse os direitos políticos. Então, já naquele momento, você já percebe um esforço de fazer aquela mulher parar esforço de entregar o cargo dela
mas ao mesmo tempo de não tocá-la demais. Não tocá-la demais, né? Isso é significativo. Eu tenho o princípio seguinte: se há uma atividade onde não é permitida ingenuidade, é na política, né? E no caso concreto, no Brasil, ainda mais. Eu não posso acreditar que essa decisão de Lewandowski não teve um acordo por trás. Um acordo no próprio Senado. Ele não ia tomar essa decisão assim gratuitamente. E isso foi combinado, e isso dá ideia de que o processo de impeachment tinha acordos. E um dos acordos era deixar a Dilma intocável. E permitir que ela, com direitos políticos, andasse pelo mundo dizendo que houve um golpe, etc, etc. É o que me parece. E agora, curiosamente, nós temos o TCU inocentando a Dilma, enquanto estão fustigando o ex-ministro Pazuello na questão da condução do combate à epidemia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, essa pauta já é a próxima aqui, seu Sepúlveda. Mas antes de passar para a próxima pauta, eu queria lembrar você do Terça Livre Juntos. Eu tenho uma novidade para anunciar para você aqui agora, em primeira mão. Olha só, a gente agora, muita gente pediu, né, desde o início da nossa campanha aqui do Terça Livre Juntos, o pagamento no boleto. Pessoal, então, agora você pode fazer a assinatura do Terça Livre Juntos no boleto. Já está disponível essa modalidade de pagamento. Ontem eu falei que teria uma surpresa para vocês aí. Então você acessa agora tercalivrejuntos.com.br. Pedro, se puder colocar a página para a gente aí, só para a gente ir mostrando para o pessoal aí a nova página que está no ar já, né? Nós batemos aí a meta de 9 mil assinantes no último final de semana e a grande surpresa da semana, então, é o pagamento no boleto. Você agora pode não só pagar pelo cartão de crédito, pelo Pix, mas também no boleto bancário, né? Então você pode pagar o valor à vista aí de R$390 à vista no boleto. Lá no Terça Livre você vai encontrar, no Terça Livre Juntos você vai encontrar Terça Livre Escola, o Terça Livre Premium e o Terça Livre Academia, todos estes produtos pelo preço de um só, né? Ou 12 de R$ 39,90 no cartão ou à vista por R$390. O Pedro está mostrando para a gente aí a nova página, né, que tem uma carta aí aos canceladores, uma carta direcionada também a você que ajudou a gente a bater essa meta de 9 mil assinantes, um vídeo do Alan explicando também. E olha só, embaixo aí a gente tem a descrição dos produtos. Eu pedi o Pedro para subir um pouquinho, Pedro, onde pode descer nesses 3 blocos aí. Isso. Aqui a gente tem a descrição de tudo que você vai encontrar no Terça Livre. É o que a gente queria reforçar muito aqui nessa etapa da campanha, que é o seguinte, né, pessoal? A gente fez todo um esforço aí para vencer os canceladores e a gente quer agradecer muito a você que assinou e fez parte, né? Está fazendo parte agora desse projeto da assinatura do Terça Livre Juntos. No entanto, a gente está oferecendo o nosso melhor conteúdo, que é um conteúdo não só de informação, mas de educação, para que você se prepare intelectualmente. Eu sei que muita gente vai dizer assim, Cássio, mas eu não tenho pretensão de ser um intelectual, eu não tenho pretensão de ter o conhecimento que o seu Sepúlveda tem, que o Ítalo tem, eu sou um homem comum, né, que tem que cumprir com as minhas obrigações, entendo, né, cada um tem aí a sua área de atuação. No entanto, a gente vê, isso eu vejo muito em grupos que eu participo, grupos de família, que muitas vezes a gente conhece a verdade, a gente acompanha o Terça Livre, a gente acompanha os canais sérios que prestam esse serviço de jogar luz sobre a informação, sobre tudo que está acontecendo no Brasil. No entanto, eu sei que muita gente ainda tem muita dificuldade de explicar a verdade, né, de combater as fake news, as mentiras, a manipulação midiática, né, e às vezes a pessoa fica esbravejando, né, ou então o único recurso que ela tem é enviar um vídeo do Alan, um vídeo do Terça Livre, um vídeo de outra pessoa, e muitas vezes isso não vai resolver porque a outra pessoa não vai querer assistir nem nada. Agora, quando você se prepara culturalmente, intelectualmente, né, quando você tem acesso a um conteúdo como esse, que é um conteúdo para qualquer pessoa, né, isso aqui não tem, eu não vou conseguir entender, isso aqui numa linguagem fácil, né, para todo mundo entender, né, além dos assuntos de formação, de redação, literatura, biologia, filosofia, nós temos que entender que nós vivemos uma guerra cultural. E nós precisamos, né, enquanto direito, enquanto cidadãos, nos prepararmos mais,
né, para que nós possamos ter argumentos e combater as mentiras, as manipulações. É por isso que o Terça Livre Juntos é um produto para você, né? Foi feito para você, não só ajudar o Terça Livre, mas para você se formar, se informar melhor. O Diário Terça Livre traz aí um resumo dos temas tratados nos boletins todos os dias, então você tem ali tudo isso que a gente está noticiando de forma mastigada, né? Para que você entenda de forma clara, de forma compreensiva. Então, os links para os vídeos, a revista Terça Livre também, né? Que semanalmente traz reportagens especiais, matérias que são comentadas aqui no boletim, e a Masterclass, né? Que é aquela aula mais aprofundada para você entender determinados assuntos. A gente teve uma aula fantástica com o ministro Ernesto Araújo, que eu tive o privilégio de assistir, né, pessoalmente, e você vai ficar, de fato, surpreso com tudo que o Terça Livre está colocando dentro do produto Terça Livre Juntos. É o nosso melhor conteúdo, é o melhor que a gente pode oferecer para você hoje no nível de informação e de formação. É para você, cidadão comum, não é só para quem quer ter vida intelectual. Se você quer ter vida intelectual, você vai ter também a partir deste conteúdo do Terça Livre. É para você começar, então, essa jornada. Agora, se você, que é um cidadão comum, que quer entender as coisas básicas do dia a dia, para combater os esquerdistas, para combater o discurso manipulador, essa é a hora, então, de você pegar o seu computador, o seu celular, acessar tercalivre.com.br e agora com pagamento no boleto. Tá liberado, então, pessoal, o pagamento no boleto para quem muito pediu. Eu vi muita gente aqui pedindo, reclamando. Então, esse é o momento. A gente pede você para divulgar. O Terça Livre quer dar um passo ainda maior, né? Que agora chegar a TV aberta, chegar ao rádio. Vocês vão ver nos próximos dias novidades. A gente vai entrar num novo estúdio, com uma nova estrutura, né? Com cenário, acústica, tudo, né? O nosso objetivo aqui é melhorar a cada dia, mas para isso, né, a gente precisa do seu apoio, porque a gente não depende de dinheiro da Secom, a gente não depende de dinheiro de empresas privadas, a gente depende de você. A gente quer ser uma mídia independente, né, que tem um compromisso aqui com a verdade, então é por isso que a gente quer depender única e exclusivamente do seu apoio. Muito bem, recado dado, vamos aqui para a próxima pauta então, né, eu já estava adiantando aqui, o Ministério Público Federal está processando o ex-ministro Pazuello por crise de oxigênio no Amazonas. O Ministério Público Federal ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde e o secretário estadual do Amazonas, Marcelo Campelo, por supostas omissões que teriam contribuído para a crise no fornecimento de oxigênio e o aumento no número de mortes por Covid no estado. A ação apresentada na terça-feira à Justiça Federal no Amazonas inclui ainda 3 secretários do Ministério da Saúde e o coordenador do Comitê de Crise do Amazonas, Francisco Ferreira Máximo Filho. O MPF afirma que foram identificados 5 atos de improbidade administrativa, incluindo atraso e lentidão do Ministério da Saúde no envio de equipe para diagnosticar e minorar nova onda de Covid-19 no Amazonas e omissão no monitoramento da demanda de oxigênio medicinal. Ítalo, seu Sepúlveda. Olha, eu sinceramente não tenho sobre esse assunto aí, eu tenho muito pouco a comentar, não sei como é que é o processo, não entendo do processo de fornecimento de oxigênio, não sei qual que seria a função do Pazuello, o que em concreto ele deveria ter feito, né, dentro das suas possibilidades. Né, então, pode ser que realmente tenha havido algum grau de descaso aí, né? Não sei, né? Não sei. Que cheira, lógico, a gente sempre tem um pé atrás com essas iniciativas, porque é aquela coisa, né? Confiança, né? O Paulo Figueiredo estava falando esses dias, eu gostei muito da comparação que ele deu, né? A confiança é uma nota promissória, né? Você passa, né? Eu falo alguma coisa, aquela coisa tem que ter substância, né? Então, uma nota promissória, o que é? Eu passo a nota promissória, ela tem que ter fundo, né? É um cheque, né? Que eu passo. Se eu passo o cheque no final das contas se revela que ele está sem fundo, né? Eu fico com o nome no Serasa. Isso é questão de credibilidade, né? Agora, MPF, você vê a mídia, você vê várias instituições criando várias ações só com o objetivo da narrativa. É óbvio que a hora que ela passar, né, um cheque com substância, que talvez seja esse, não sei dizer, né, é óbvio que as pessoas vão ficar com o pé atrás, assim, não, pera lá, será que é mais uma do MPF? É mais uma desses procuradores aí que estão querendo criar chicana? Será que é mais um caso desse? Ou será que não, dessa vez é de verdade, dessa vez realmente tem fundamento, né? Então, você tem essa desconfiança, você tem essa sensação ruim,
né, de que não posso confiar, né? Se você puder. O Ítalo, eu tenho alta desconfiança disso aí pelo seguinte, a mim, infelizmente, com tantos ativistas dentro do Ministério Público, dentro de tanta coisa, eu fico com um pé atrás, porque isso me parece claramente para fustigar, e é uma das maneiras, veja que isso entra no script da responsabilidade que dizem querer apurar do governo federal na condução da pandemia. Portanto, isso aí me parece realmente uma armação. Veja, se nós formos fazer um retrospecto sobre Manaus, há muitas coisas estranhas em Manaus. Por exemplo, houve declarações de pessoas, acho que ligadas à Fiocruz, anunciando que o que ia acontecer em Manaus ia se espalhar pelo Brasil, era mais ou menos uma espécie de Átila Lamarino de Manaus. Ia se espalhar, iam ser milhões de mortes, ia ser uma coisa terrível. Nada disso aconteceu. Depois começa a crise do oxigênio. Depois vão-se descobrir oxigênio sendo vendido no mercado negro, desaparecendo. E então eu fico com uma alta desconfiança de que, no momento em que se possa fazer uma investigação sobre o que aconteceu em Manaus, se não houve uma armação política ali em Manaus, tenta-se voltar o escopo da investigação contra o governo federal. Por isso, é claro, eu não estou aqui dizendo porque o que é que aconteceu ou não aconteceu, mas eu tenho essa desconfiança, porque nós temos visto isso durante esta pandemia, durante esta epidemia, temos visto a utilização política claramente. Eu faço-lhe uma pergunta. Há pouco eu vi uma notícia. Os resultados de São Paulo crescem e crescem como o maior desastre do Brasil. São Paulo está sendo responsável por toda essa imagem negativa que o Brasil está tendo no exterior. Eu pergunto o seguinte, onde é que isso está nos jornais? Por que é que ninguém ataca o Dória por ser um genocida? Por que é que ninguém questiona as políticas do Dória? Por que é que ninguém pede uma explicação ao Dória? Por que é que o Supremo Tribunal não dá 48 horas para o Dória se explicar? Ele está intocável. Intocável. Então, eu fico muito com o pé atrás. Muito bem. Se você puder, só os seus questionamentos, né? O STF, a gente sabe, né, que eu falo várias vezes, né, que a estrutura de poder hoje no Brasil é a seguinte: o STF governa o país e os governadores são os operadores locais, né, do poder do STF, né? Em relação à mídia, de modo geral, eu não posso afirmar, porque cada caso é um caso, mas eu sei de pelo menos um portal, né, bastante popular aí, que tem pelo menos 8 milhões de motivos para não atacar o Dória. O Ítalo, eu até quero fazer assim uma correção, porque outro dia também, acho que lá no nosso programa Radar da Mídia eu disse isso. Quando a gente fala de mídia, é essa mídia de necrotério, não é? Essa mídia que se tornou verdadeiros quartéis generais de militância, como vocês mostraram ontem, toda a questão da gravação de um dos diretores da CNN americana, enfim, aquilo ali escarrapachou o que é a boa parte da mídia. Mas há evidentemente pessoas fazendo trabalho de jornalístico, não estou falando de Terça Livre, etc., mas fora, que estão, por exemplo, a Revista Oeste, eu vejo como uma revista que se esforça por fazer, e Pingos nos Is, etc., que tentam fazer um jornalismo equilibrado e que seja minimamente objetivo e claro, né? Perfeitamente. Bom, vamos para a próxima pauta aqui. Essa próxima pauta aqui tem a ver com o professor Olavo de Carvalho. O Tribunal de Justiça determinou que a Isto É exclua a matéria ofensiva sobre o professor Olavo de Carvalho. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Isto É exclua a matéria de 2019, que retratou o professor como bobo da corte e o chamava de imbecil.
A justiça afirmou que não se trata de juízo de censura, mas de remoção de conteúdo nitidamente aviltante e fixou o valor da indenização em R$40 mil. A editora 3, que publica a revista Isto É, tem um prazo de 72 horas para cumprir a determinação sob pena de multa diária de R$1.000, limitada a 30 mil. Este é mais um revés sofrido pela Isto É, que em março deste ano foi condenada a conceder direito de resposta, também aqui ao Terça Livre, após acusar sem provas a empresa jornalística de ser financiada por dinheiro público, Ítalo. Não foi nem nos acusou de receber dinheiro público, ela nos acusou de receber dinheiro desviado, né? Porque isso é corolário do que eles disseram, tá? Não tinha isso textualmente ali, mas veja vocês, né? O que eles disseram? Que o Carlos Bolsonaro, que hoje nem segue lá no Twitter, né? Brigou com o Alan. O Carlos Bolsonaro, né? Que também, aliás, vale lembrar que é o único Bolsonaro que não apareceu no Terça Livre, tinha articulado na Secom para que a Secom desse R$100 mil por mês para o Terça Livre. R$100 mil por mês para o Terça Livre. Esse é o valor que ele disse que a Secom estava pagando para a gente. Bom, você entrava na transparência, né, no portal da transparência, não há essa informação. Logo, se supõe que o gasto seja, né, pela porta dos fundos, né? O gasto seja escuso. Não é um gasto oficial, não tem ali uma licitação, não tem ali uma portaria, não tem nada que atribua da Secom esse gasto ao Terça Livre, né? Então, essa foi a informação que eles deram. Quebraram o nosso sigilo bancário e não encontraram esse valor. Descobriram, né? Olha só que coisa, né? Descobriram que o Terça Livre vive apenas das suas assinaturas. Por isso que o Alexandre Moraes, meses depois, começou com o discurso. Porque tem grupos aí que estão lavando dinheiro com assinaturas e tal, não sei o que, né? Por quê? Porque ele olhou e falou assim, não é possível, só tem assinatura aqui. É só dinheiro de assinatura. Temos aí quantas assinaturas agora, Cássio? Dá uma olhada pra gente, ver se você consegue pegar rapidinho aí no nosso contador, mas passamos de 9 mil, estamos 9.100 alguma coisa. 9.159 nesse 159 nesse momento, né? Talvez algumas a mais já, porque agora que a gente liberou o boleto, né? Muita gente deve ter feito nesse meio tempo a assinatura, mas não caiu ainda, né? O valor vai demorar um pouquinho para atualizar esse número, né? Mas estamos com 9.159 oficialmente até o momento. É o que paga o Terça Livre, é isso que financia o Terça Livre. Daí da cabeça dele, fala assim, não, isso aí não pode ser, não pode haver 9.159 pessoas dispostas a financiar, a custear o Terça Livre em troca de um produto, ou de vários produtos no caso, né? Não pode ter essas pessoas. Na época era mais de 20 mil pessoas, né? Porque era mais de 20 milhões de assinaturas e a gente não tinha tomado ainda do cancelamento, né? Não pode ter 20 mil pessoas dispostas a financiar o Terça Livre, dispostas a querer pagar pelos produtos que o Terça Livre oferece, né? É óbvio que é lavagem de dinheiro. Esse é o pensamento dele. Né? Mas tudo isso motivado por quê? Porque deu com os burros na água com essa informação falsa, ridícula da Isto É, que inclusive está sendo processado também pela gente, né? Está sendo processado. Já ganhamos o direito de resposta, né? Estamos esperando a indenização, que nós pedimos aí o valor simbólico, né, de R$100 mil também. Que é o valor que eles pediram pra gente, né? Agora, sobre o professor Olavo de Carvalho, né? Só um update, né? Segundo informações que eu recebi, né, ontem à noite, né? O professor Olavo, ele não teve nenhum problema mais grave, né? O problema dele foi o seguinte, ele tinha um tumor na traqueia, de nascença, e teve um período que esse tumor aí causou complicações na infância dele, e depois ficou estável aí por anos, né, por décadas, até que aos 70 anos esse tumor deu um problema na traqueia dele e ele precisou ser operado, e desde então, com consequência dessa operação, a operação aos 70 anos nunca é tranquila, né, sempre dá algum problema, né, desde então, ele, de tempos em tempos, periodicamente, ele tem aí essa complicaçãozinha derivada da operação que ele fez. Então não é nenhum problema mais sério, graças a Deus, o professor Olavo já está
tranquilo, não sei se está em casa ainda, mas está, né, no hospital, não está em cuidado intensivo, está num quarto lá, né? Gravou, inclusive, a primeira aula do seu curso, que foi mostrar aqui pra gente na terça-feira, né? Não foi, não teve, enfim, né? Conseguiu gravar tranquilamente e, enfim, é isso, né? Graças a Deus aí o professor Olavo já está bem, pedimos aí orações para pronta recuperação do professor Olavo, que ele esteja de volta a casa no sábado para sua aula do COF, né? Já tradicional, já a aula do curso de filosofia. Muito bem. Senhor Sepúlveda, gostaria que o senhor comentasse esse assunto aí também, desse processo, então, né, que mais um revés sofrido pela Isto É, como o Ítalo comentou aqui também, não só o professor Olavo de Carvalho, mas também o Terça Livre, e a velha imprensa, ela está sempre fazendo isso, né? É um linchamento midiático constante, um assassinato de reputação, desde que começou o governo Bolsonaro. E isso é com o professor Olavo, é com o Terça Livre, amanhã pode ser o senhor, pode ser qualquer um, né, que esteja se posicionando contra, né, esse posicionamento esquerdista, esse establishment que a gente vê aí. Eu fico impressionado com o nível desse jornalismo, né? Porque, como você diz, é linchamento de fama, o que você mesmo descreveu aí, leu trechinhos do artigo pelos quais a Isto É, em relação ao professor Olavo, das quais a Isto É foi condenada, é um xingamento, pura e simplesmente um xingamento, mas que dá a ideia de uma pessoa criminosa, e é um jornalismo ofensivo. Agora eu pergunto o seguinte: se você tivesse num regime ditatorial, totalitário, e você tivesse uma mídia a soldo desse regime para atacar os adversários, qual era a diferença? Qual é a diferença desse jornalismo para isso que nós estamos vendo? Quer dizer, nós passamos a ter verdadeiros antros de militância, que usam a tribuna da imprensa para criar narrativas falsas, para liquidar e achincalhar qualquer um que se ponha à frente dessa narrativa. Basta ver o que você vê, por exemplo, dessa história dos robôs, né? Os robôs. Eu me lembro, acho que foi das coisas que mais risíveis, foi quando o antagonista disse que tinham sido descobertos num estudo dos Estados Unidos os robôs que apoiavam o conservadorismo e davam exemplos. E um deles era um robô, era uma senhorinha do sul do Brasil que usava. Esse era o robô. E o que acontece com essas pessoas? Elas olham para o lado e continuam. É como se não fosse nada com elas. Elas não pedem desculpas, elas não se retratam e continuam a sua campanha. E campanhas difamatórias. Agora, o que eu acho altamente positivo é que se estejam conseguindo essas vitórias, como essa que conseguiu agora o professor Olavo em relação à revista Isto É. As pessoas deviam se empenhar em fazer isso, em não deixar barato para essa gente o que eles estão fazendo. Muito bem. Estamos aqui já no finalzinho do nosso boletim da manhã. A gente quer agradecer mais uma vez a sua participação, a sua audiência. Eu quero lembrar mais uma vez agora da novidade, né, do Terça Livre Juntos. Nós temos agora o pagamento no boleto. Eu vou pedir o Pedro para mostrar novamente na página agora já o checkout, né, para a gente ver que o boleto já está disponível. Muita gente fez esse pedido aqui no início da campanha, durante a campanha de cancelamento, né, que o Terça Livre vem sofrendo. Clica nesse botão amarelo, por favor, Pedro, que é o botão que encaminha aí para o checkout. Essa aí é a nossa forma a nossa página de pagamento para você que deseja ser assinante do Terça Livre Juntos. Você tem agora, então, 3 opções. Veja no topo da página que você pode selecionar. Ou pagar com cartão de crédito, ou pagar com um boleto, ou pagar com o Pix, né? Então, nós temos essas 3 opções. Então,
chega de desculpas, não temos mais desculpas para você que estava dizendo aí em relação à forma de pagamento. Então divulgue, por favor, pessoal, para outras pessoas, né, que estavam pedindo, né, essa forma de pagamento no boleto. É mais uma forma aí para você que estava tendo, inclusive, dificuldades, né, com o cartão de crédito. Aliás, outra coisa, outro recado que eu quero dar para você, muita gente, né, mencionou aqui que estava tendo dificuldades também para pagar com cartão de crédito, às vezes por um problema técnico mesmo no nosso site. E agora a gente otimizou o sistema, melhorou, aprimoramos aí o nosso sistema para que você faça a sua compra também no cartão de crédito. Então você que teve a sua compra recusada pelo motivo técnico, problema técnico do nosso site, a gente pede novamente que você tente mais uma vez, então, se você deseja também passar no cartão de crédito e adquirir o Terça Livre Juntos. Acessa lá tercalivrejuntos.com.br e confira tudo que tem dentro do produto, Terça Livre Academia, Terça Livre Premium, Terça Livre Escola, todos os 3 pelo preço de um só. E outra coisa, né, que a gente sempre vem dizendo aqui, você que já é assinante não vai pagar o valor total, você vai pagar o valor proporcional à sua assinatura que ainda está vigente. Se você é assinante de algum dos produtos aí do Terça Livre, você vai pagar o valor proporcional e não o valor cheio. Estamos chegando aqui, então, no finalzinho do nosso boletim da manhã. A gente tem outras informações, outras notícias que você vai conferir logo mais no boletim da noite e também pode conferir no nosso portal. Só uma notícia de última hora aqui. Eu vou pedir o pessoal novamente aqui para jogar na pauta a notícia em relação ao governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Por favor, é uma notícia de última hora que chegou para a gente aqui, só para a gente comentar também esse assunto aqui antes da gente se despedir. E no boletim da noite a gente traz mais informações também sobre este assunto. Se a Bruna Lima puder me ajudar, por favor, Bruna, para a gente dar essa informação para o nosso telespectador aqui antes de encerrar o boletim da manhã. A gente quer agradecer mais uma vez a você que está aqui, o Assis Albert, também o Sérgio DMC, o Agnaldo, também o Leonardo José, a Sandra Jordão. Nosso muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui, né? E quero agradecer também ao Ítalo e também seu Sepúlveda aqui conosco. Temos a notícia já? Bom, aqui para mim ainda não está aparecendo. Bom, vamos lá. Agora sim. Não está aparecendo para mim, Bruna. Não está aparecendo para mim. Ok, a gente traz essa informação então no boletim da noite logo mais aqui, né, para você sobre o governador de Santa Catarina, né, um caso envolvendo o governador de Santa Catarina. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Seu Sepúlveda, muito obrigado. Eu é que agradeço, Cássio, um grande abraço para você, um abraço também para o Ítalo e uma saudação especial a todos aqueles que estiveram aqui conosco no Boletim da Manhã. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Cássio, obrigado, seu Sepúlveda, a gente se vê à noite. Uma ótima tarde para você, um ótimo dia, fiquem com Deus, a gente retorna hoje então a partir das 8 da noite no Boletim da Noite. Fiquem com Deus. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. Nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Porque vocês querem destruir a família, sim. Agora não é pro Lula livre, agora é para nós voltarmos junto com o Marcos do governo